Boa noite, amados irmãos e todos aqueles que nos acompanham em nossa página no Facebook, também no YouTube, e que não são membros da Igreja Presbiteriana, mas têm se deliciado nos estudos e nas mensagens que nós temos transmitido. Eu quero aqui deixar o meu abraço e também a minha gratidão a vocês e também me colocar à disposição. Se precisarem, estou totalmente à disposição dos amados. Provérbios capítulo 10, versículo 24 a 25 diz assim: aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, a tua palavra foi lida e será também exposta nessa noite. Quero aqui dizer da minha pequenez e fragilidade diante, Deus, de tamanha responsabilidade que é expor a tua palavra. Deus, me dê graça, me ajude para que em tudo eu possa glorificar o teu nome na exposição da tua palavra. Em nome de Jesus é que oro. Em nome de Jesus, quero expressar a minha dependência do Senhor. Amém. Amado ouvinte, o que vai acontecer com você este ano? Você já parou para se perguntar? Quais são as coisas que você teme? Ou quais são as coisas que você deseja? O que você tem semeado? Lembre-se, aquilo que você tem semeado, essa será a sua colheita. Por isso, a escolha é sua. Então, se você está vivendo maldosamente, pode esperar que os seus temores se realizarão e trarão grandes confusões à sua vida. Mas, se você está vivendo retamente, você terá os seus desejos atendidos. Só lembrando que é segundo a vontade de Deus. Pensando nisso, quais são as coisas que você deseja? Você certamente tem uma lista de desejos, seja ela curta ou longa. Vamos então ao nosso primeiro ponto sobre o temor do perverso virá sobre ele. O temor do perverso virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. E o nosso primeiro ponto é os presságios perigosos dos perversos. Os presságios perigosos dos perversos. Olha o versículo 24, novamente comigo. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Você já ouviu falar de alguns fugitivos da justiça que permanecem na clandestinidade durante muitos anos antes de serem capturados? E a imagem que se faz deles durante esse tempo de fuga é que eles viveram em tranquila liberdade, aproveitando o máximo da vida enquanto não são pegos. Mas basta você ouvir o relato desses fujões para saber que a vida não foi nada boa para eles. Por quê? Porque sempre viveram escondidos, com medo de serem reconhecidos, acordando de pesadelos em que muitas vezes
eram apanhados longe da família e dos amigos, e muitas vezes sem os cuidados mais básicos de saúde e de higiene. No final, alguns chegam a pensar que seria melhor terem cumprido logo a sua pena pelo seu crime, porque o medo de ser alcançado pelos efeitos do seu mal é a característica que Salomão diz estar presente na vida dos ímpios. Eles sabem que, por causa das suas injustiças, são passíveis de castigo, e a ideia de serem desmascarados e punidos acaba virando um tipo crescente de terror que carregam sobre si. Mas, no final de tudo, o terror máximo será o de ficar diante do grande Senhor e reto juiz do universo, e o pior de tudo, ser encontrado em débito em relação à justiça e à fé. Por isso, ainda que o ímpio se deleite em fazer o mal e em usufruir dos seus resultados, dentro de si há falta de uma paz, de uma verdadeira paz e de uma paz duradoura, na qual nós só podemos encontrar na pessoa de Cristo Jesus, porque Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como a dá o mundo. Ou como Paulo diz em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Essa paz é uma paz verdadeira e duradoura. Mas o que nós podemos perceber do perverso, do ímpio, é que para ele tentar sanar essa falta de paz, esses homens buscam ainda mais prazeres, riquezas e respeito de outras pessoas, para tentar esquecer que aquilo que mais temem acabará os encontrando e os atingindo. Por outro lado, olha só o que a Bíblia diz: o homem justo nem sempre consegue atingir seus objetivos, mesmo porque se nega a lançar mão de expedientes errados para obter o que almeja. E em lugar de cortar caminho, o justo confia em Deus e aguarda a bênção que só pode vir do seu Senhor. Mesmo que nenhum homem mereça nada além de castigo pelos seus pecados, os servos de Deus acabam recebendo alívio ou consolo nas lutas e o suprimento daquilo que necessitam. Por fim, o maior desejo do coração do justo é o de ser recebido por Deus na sua glória, e isso lhes será concedido, e habitarão para sempre com o Senhor, porque é isso que a Bíblia diz. Mas uma pergunta faz pulsar o meu coração: de que adianta alguém alcançar agora o que se quer e não ter paz para desfrutá-la agora e nem no futuro? Por isso mesmo, não devemos ficar em débito com Deus e nem com a justiça. Certamente é por andar em dívida com Deus e as pessoas que o perverso tem esses presságios, mas o justo, a Bíblia diz que possui esperança, e não é qualquer esperança, é a esperança verdadeira em Cristo Jesus. Logo, o perverso teme o mal e este lhe sobrevém, mas o justo busca o bem e Deus atende ao seu desejo. A grande pergunta é: por que aquilo que o perverso teme lhe sobrevém? É porque o perverso colhe aquilo que ele planta. O perverso semeia vento e colhe tempestade. Ele semeia na carne e da carne colhe corrupção. Ele ceifa os frutos amargos de sua própria semeadura insensata. Assim como há uma lei natural, há também uma lei moral. Assim como é impossível colher figos dos espinheiros, também é impossível colher da semeadura da maldade o fruto da felicidade. O perverso faz
o mal com a pretensão de receber o bem. Ele faz o mal para os outros, mas tem medo de que o mal caia sobre a sua própria cabeça. Aquilo, porém, que ele teme é exatamente aquilo que ele colhe. Não é assim a vida do justo. Seus anelos são santos e suas motivações são puras. É por isso que o justo deleita-se em Deus e ama ao próximo. O justo promove o bem aos outros e Deus mesmo lhe devolve com bem. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, versículo 8, assim: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez. Sabe de quem? Não é do homem, é do Senhor. Ou seja, Deus cumpre a sua palavra e por isso Ele abençoa o justo. Deus ampara o justo na aflição, sustentando-o nas provas, fortalecendo-o na caminhada, dando-lhe vitória em meio às lutas e depois ainda o recebe na glória. Vamos ao nosso segundo e último ponto nessa noite sobre o temor do perverso virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. E o segundo ponto é o firme fundamento do justo. Olha aí comigo, se atente aí no versículo 25 do capítulo 10 de Provérbios, novamente o que diz: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Quem me dera essa vida fosse feita apenas de bons momentos, certo, Tomás? Ao contrário, tanto eu quanto você, nós somos surpreendidos por situações desastrosas que nos abalam muitas vezes profundamente. Há outras circunstâncias não tão surpreendentes assim, mas até esperadas, e que muitas vezes essas situações não causem em nós tanto abalo. Por fim, a vida humana, ela é dividida em bons e em maus momentos. Leia a Bíblia e você vai perceber isso que nós estamos falando. Segundo Salomão, isso não é exclusividade dos injustos, mas dos servos de Deus. Porque olha só o que ele diz lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Diante desse ponto de vista, inevitavelmente surge a questão: então, de que me vale ser servo de Deus, se isso não garante a eliminação dos maus momentos da vida? Tal pergunta, além de ter uma visão limitada do que significa ser servo do Senhor, ela ainda olha apenas para as causas do sofrimento e não para o que ocorre depois dele. E se a tempestade do sofrimento vem a todos igualmente, a reação de cada um será bem diferente. Basta você olhar para a vida de Jó. O que Jó tinha semeado para colher o que ele colheu. Mas o que me chama a atenção foi a forma em que Jó reagiu mediante as adversidades que ele passou. A tal ponto em que ele olha para sua esposa, quando a sua esposa diz para ele: Jó, você ainda conserva a sua integridade mesmo depois de ter perdido todos os bens, os nossos 10 filhos terem morrido, o seu corpo está todo cheio de chagas. Jó, ele olha para sua esposa e diz: mulher, você fala como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus, nós não podemos receber o mal. É Deus quem tira, e bendito seja o nome do Senhor. Isso me faz pensar em uma frase que eu tenho ouvido e tenho lido: a mesma água fervente que amolece a batata endurece o ovo.
O mesmo sol que bate e derrete a cera endurece o barro. Sabe o que isso me ensina? Que não são as circunstâncias ou as situações, mas sim aquilo que está dentro de mim e dentro de você é que nos faz agir conforme as situações e circunstâncias. Olhe para a vida de José no Egito, mesmo diante de todas as adversidades da sua vida. Ele deixou bem claro quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos, ainda que os seus irmãos fizeram maldade contra ele, mas ele diz: olha, quem me trouxe para cá foi o próprio Deus, para que se preservasse muitas vidas. Amados, nós precisamos aprender a olhar como a Bíblia diz que um justo olha, porque nós não somos justos por causa da nossa moral, ou porque vivemos uma vida moralmente correta. Nós somos justos por causa daquilo que a Bíblia diz, que nós somos justificados em Cristo Jesus. A nossa justiça não é uma justiça própria do homem, mas é a justiça que a Bíblia diz que o Deus Espírito Santo aplicou em nós, que é a justiça de Cristo Jesus. Nós precisamos viver a vida assim. É por isso que a Bíblia mostra a respeito dessas reações e nos ensina a respeito das reações. É por isso que o texto que nós estamos pensando agora, o versículo 25, ele ensina que o ímpio, ele tem a sua alegria voltada para esse mundo. Ele vê sua paz muitas vezes ruir, porque a sua paz é uma paz que ele busca neste mundo, nesta vida. E ele então, por causa disso, perde o sentido da vida. É por isso então que a sua vida ela desmorona, vem o desânimo e ele desiste, se não de tudo, mas de coisas que eram extremamente importantes para ele, passando a viver uma vida como cheia de dó e de pena de si mesmo. Por outro lado, a Bíblia ensina que o justo permanece firme, amados, não porque seja mais forte do que o ímpio, do que o perverso, e nem porque seja mais resistente, e nem tampouco porque seja mais capaz. Porém, a permanência do justo se deve a alguns fatores que o ímpio não conhece. E o primeiro fator que o ímpio não conhece tem a ver com os valores dos justos. É por isso que os maiores valores dos justos não podem ser abalados, porque não estão nesta vida, mas nos céus, na salvação em Cristo Jesus e na esperança da vida eterna. Não importa o que ocorre e o quanto a vida seja abalada, tais valores continuam em pé, como na vida do profeta Daniel, dos seus amigos Mesaque, Sadraque e Abednego, que mesmo diante das adversidades de estar cativo num outro país, uma outra nação, cativo por meio de um povo pagão, isso não abalou quem eles eram. O segundo fator que o ímpio não conhece tem a ver com o cuidado pessoal do próprio Deus pelos seus servos, os justos. E se esse fator é evidenciado, e esse fator, melhor, amados, ele é evidenciado por meio do consolo diante das tristezas, aonde Deus nos fortalece em meio às lutas, e Deus assegura-nos o propósito de que nós vamos perseverar até o fim na nossa caminhada cristã. E essa é toda a diferença. E é melhor que todos se abriguem debaixo dela, pois os trovões ao redor revelam que novas tempestades vão vir por aí. De repente, essa pandemia é uma dessas tempestades. E a tempestade, ela é intensa, perigosa e provoca grandes desastres por onde passa. Mas ela passa e desaparece. E depois que ela, amados, se vai,
ela deixa um rastro de destruição e lembranças amargas. Por exemplo, você lembra daquela reportagem em janeiro de 2011, onde as cidades serranas do Rio de Janeiro, como por exemplo Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, foram devastadas por uma terrível tempestade? A tempestade foi rápida, mas deixou marcas indeléveis e duradouras nessas cidades, onde mais de 1.000 pessoas foram soterradas debaixo de um montão de lama e ainda tiveram as suas casas arrastadas por enxurradas, amados, e enxurradas violentas. É assim a vida do perverso. Ele passa como passa a tempestade, e sua passagem, entretanto, deixa marcas devastadoras. Mas enquanto o perverso é levado pela avalanche da tempestade, a Bíblia diz que o justo tem fundamento perpétuo. O justo é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e ele está firmado na rocha dos séculos, que nunca se abala, que é Cristo Jesus. É como um edifício cujo fundamento perpétuo é Cristo, e por isso a sua vida é inabalável, a sua estabilidade ela é constante, a sua memória é abençoada na terra. É por isso que nós lembramos desses justos até hoje. Mesmo que a tempestade venha, o justo não é desarraigado, porque sua confiança não está na força do seu braço, nem na sua riqueza ou sabedoria, mas no Deus Todo-Poderoso, no Criador, no sustentador do universo. E eu quero encerrar perguntando para você: você é considerado pela Bíblia um justo ou um perverso? Um justo ou um pecador que ainda não foi redimido em Cristo Jesus? Você consegue dormir tranquilamente mesmo diante de lutas e dificuldades? Ou você é aquele que acorda com pesadelos e tem presságios de que o mal vai chegar, ou de repente a polícia vai bater a sua porta? A sua vida é a de um justo ou a de um perverso? Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Vamos orar? Querido Deus, quero aqui apresentar diante do Senhor a vida dos irmãos, daqueles que nos acompanham, que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida deles. Muito obrigado. Deus, sê com a tua serva, a irmã Lúcia, a irmã Judite, seu Mário, Albertino Grangeiro, Dona Maria Grangeiro, seu Dornel, Dona Marilza, Cláudio Mira, Deus, seu Domar, Pai, a Dona Hilda, Etelvino, Deus, a irmã Eunice, o seu esposo Nelson. Pai, em nome de Cristo Jesus, fortaleça os nossos amados da terceira idade, aqueles que são responsáveis. Deus, obrigado também pela mensagem dessa noite. Que a boa mão do Senhor se faça presente. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amados, mais uma vez quero agradecer a presença de todos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Até amanhã, se Deus assim, em Cristo Jesus, nos permitir. Obrigado a você que não é membro dessa igreja ainda, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Cacoal, mas que tem nos acompanhado. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém.